Salve galera do canal, tô aqui para mais um vídeo. Dessa vez é um vídeo mais explicativo, não vai ter nenhuma parte de circuito aqui, montagem nem nada, mas vai ter simplesmente a explicação do primeiro vídeo de automatizando a luz da sua casa, beleza? Ou você pode estar ligando uma fechadura, que eu vou entrar no caso aí no meio do vídeo. E qual que é o propósito? No vídeo lá eu tinha feito uma explicação bem básica sobre como funciona o circuito. E agora eu vou fazer uma explicação mais aprofundada de como funciona, bem mais calmo. Que como o vídeo ali não podia ficar muito grande, foi algo muito meio que rápido. E para vocês que são leigos ainda, é muito interessante vocês aprenderem um pouco mais todos os dias. Então eu vou trazer esse vídeo aqui como parte 2. E vai ter a parte 3 ainda, que vai ser isso ligado aqui num cômodo de casa, que no caso vai ser meu quarto. Vamos tentar esquematizar uma plaquinha, dar um jeito de fazer uma ligação, uma caixinha, tudo direitinho para ficar algum projeto bem uniforme, beleza? Então vamos para a vinheta aí rapidinho e começar o vídeo aí para vocês entenderem um pouquinho desse circuito e se aprofundar mais nele, beleza? Então vamos lá. Então, a ideia do circuito é a seguinte: através de 12 volts você vai energizar o seu transistor para você conseguir ligar uma luz 110. E para quem conhece aí de eletrônica um pouco, sabe que energia contínua é diferente de energia alternada. E para você ligar uma luz aqui da sua casa, você precisa de energia alternada, certo? E é o seguinte, quando você coloca uma energia contínua no alternado, não vai funcionar. Então, a ideia foi o seguinte: como uma placa de carga de controle remoto, você pode controlá-la de longe, só que ela não pode gerar energia alternada. A ideia foi a seguinte: usando um transistor, que ele está sendo usado aqui como chave, ou seja, um interruptor, a gente consegue acionar um relé, que através do relé que funciona como outro interruptor, ele consegue fazer funcionar como chave na energia alternada. Então, basicamente o coração desse projeto aqui é o transistor e o relé. Que aqui o sistema remoto você pode usar qualquer outra coisa, desde que você respeite o circuito e respeite aqui a forma de ligação. Tirando isso, você pode usar aí o que você quiser, basicamente. Então é o seguinte, a primeira parte aqui que eu quero entrar é pela parte do transistor, certo? O transistor aqui eu usei o BC548. Você pode usar até o 547 também, que ele também dá certo. Já testei com ele. Só que eu usei aqui esse aqui, certo? No meio dele você vai ter a base, na sua direita o coletor e na sua esquerda o emissor. Você tem que estar atento para ver se o resistor, se o transistor, corrigindo, quais que é o sinal dele. Que sinal? Geralmente o desenho do transistor, eu vou deixar ver se eu consigo deixar uma foto, mas no outro vídeo eu também fiz a mesma coisa. Você tem que saber no desenho dele que não é dessa maneira, é um círculo e com 3 saídas. Eu vou deixar aí na tela aí aparecendo. Você tem que saber para onde a seta dele está apontada, porque se ela estiver para dentro, o emissor é o qual que está recebendo. Então ele está entrando pelo emissor e saindo pelo coletor. Só que no caso esse transistor aqui, ele está entrando pelo coletor e saindo pelo emissor. Porque se você olhar o datasheet desse, a seta vai estar para o lado de fora do emissor, que no caso está saindo. Então tudo isso vocês têm que olhar na parte de eletrônica, que são detalhes que é fundamental no circuito. Outra coisa, a base, vocês têm que saber se ela é positiva ou negativa. Qualquer coisa eu posso até trazendo um vídeo futuramente de como você testar um transistor. E qual que é a ideia dessa base positiva e negativa? A gente tem tipos de transistor que a base geralmente ou é negativa ou é positiva, que geralmente se dá o nome de NPN ou PNP.
que significaria isso? Significa que a base é negativa, o coletor emissor positivo, ou vice-versa. No caso, qual que eu estou usando aqui, a base é positiva, então esse resistor é NPN. Tá. Agora, vamos para outra parte. Aqui eu vou ir para as partes dos resistores, certo? Por que eu usei esses resistores? Como aqui está entrando 12 volts, a gente não pode aplicar aqui numa placa de controle remoto 12 volts, que isso vai fazer com que ela queime. Geralmente, dependendo da placa que você usar, você pode usar as contas de quantas pilhas tem. Por exemplo, essa placa que eu usei, ela tinha 3 pilhas. Então, você fazendo o cálculo, cada pilha tem 1,5 volts. Juntando vezes 3, vai dar 4,5 volts. Certo? Então, se você jogar aqui 5 volts, essa placa aqui vai aguentar tranquilamente. Então, qual que foi a ideia? Eu joguei o resistor de 1K. Só que o resistor de 1K, eu ainda não confiei nele. Aí eu joguei um de 470. Para não queimar, para tirar todos os riscos. E aqui você não precisa de uma tensão muito alta, porque ela só vai servir para dar um sinalzinho aqui para você polarizar a sua base. Então não precisa jogar muita tensão aqui na sua placa, certo? O segundo resistor que eu usei foi para um LED, certo? Porque esse LED aqui, se você ligasse ele direto, ele ia estar pegando a tensão aqui de 12 volts quando a base fosse polarizada e o transistor liberasse aqui a passagem de corrente. Então esse LED aqui ia queimar. Se você for usar o LED, você tem que colocar o resistor e o LED. Se você não for usar, você liga o relé direto. Só que eu acho bacana ter um LEDzinho ali, porque caso o seu relé queime um dia, você sabe que não é o seu circuito, enfim. Então, a ideia dos outros resistores é esse. E o último resistor aqui é o de 1K, que é obrigatoriamente ter, para você proteger a base do seu transistor. Por exemplo, se aqui estiver entrando uma tensão muito alta, aqui você poderia queimar o seu transistor. Então esse resistor aqui vai impedir com que isso aconteça. Então aqui, basicamente, a tensão que vai estar entrando aqui é baixa, mas é bom você colocar. Está entrando aqui de 3 a 5 volts. Por quê? A placa de controle remoto ela não oferece mais que isso por um motorzinho. Então pode ficar tranquilo em relação a isso. Agora aqui é a última parte, que é uma parte também que já entra um pouco mais de atenção para você não fazer nenhuma ligação errada e dar um curto na sua casa aí e dar alguns problemas aí que vocês vão, talvez para quem não sabe muito, vai quebrar a cabeça um pouco para resolver. Então preste atenção, não pule o vídeo nessa parte. E, claramente, se você for criança, pede ajuda de um adulto para ele te ajudar, certo? Porque aqui já entra tensão alternada e isso pode dar choque, certo? Então, é o seguinte. O relé, você vai ligar ele em paralelo ao LED. Então, o que você vai fazer? Se você pegasse aqui umas pontas de prova com um multímetro, vamos fingir que essa tampa aqui da caneta é negativa e essa parte é positiva. Paralelo seria você pegar aqui, ó, certo? Que você vai estar pegando a ponta positiva. Vamos fazer ao contrário, para não confundir vocês. Ponta positiva e a ponta negativa que está vindo do transistor, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? O relé nós vamos ligar junto com o LED. Só que tem um porém. Quando você for ligar o relé, ligue antes do resistor. Para você não pegar a tensão baixa aqui. Porque aqui vai estar 12 volts e aqui chegar no LED vai abaixar por conta do resistor. Então você tem que ligar o relé uma ponta aqui, saindo do emissor direto, e a outra ponta no positivo. Como eu usei protoboard, eu posso até estar trazendo um vídeo futuramente de como usar uma protoboard. A trilha dela já está direta, aí eu só peguei e puxei na ponta mesmo. E claramente, aqui foi para facilitar o meu desenho, certo? Aí você vai ligar o seu relé aqui, pelo menos a parte aqui da elétrica aqui de contínuo você já vai deixar pronta. Observação, geralmente é sempre bom colocar um diodo aqui na bobina do relé. São todos vídeos que eu posso estar trazendo como funciona. Por exemplo, um relé é muito interessante saber a forma como ele funciona. Que ele tem até em carros, tem em muitos lugares que vocês nem imaginam. Então, aqui você tem que colocar um diodo para proteger da bobina aqui do relé.
que ela gera um campo elétrico muito grande. E como esses transistores, CIs, são muito sensíveis, ela pode estar queimando por conta disso. Então, um diodo vai evitar com que esse campo elétrico passe alguma fuga de tensão, alguma coisa que pode fazer queimar aqui o seu transistor. Eu não coloquei no circuito ali do primeiro vídeo, porque não foi um circuito pronto e já montado. Mas na hora que eu for montar, eu vou colocar um diodinho aqui, beleza? Só exige um pouco mais de paciência, já vamos terminar o vídeo. Aqui eu usei um exemplo da tomada da sua casa. Então aqui, ó, a tomada da sua casa vai estar fornecendo 110. Se você for aplicar 220 aqui, vê se o seu relé está escrito que ele pode colocar 220. Então tudo isso vocês têm que olhar. Outra coisa, tem relé de todos os tipos de tensão. Exemplo, esse relé que eu vou usar, ele é alimentado com 12 volts e pode usar 127 volts aqui, certo? Só que vão ter relé que talvez vão ser alimentados com 24 volts, com 28. Então você tem que ver o relé que você vai usar. Eu estou usando aqui o que alimenta com 12 DC e o que consegue usar aqui 127. Tem a corrente também. Uma lâmpada não vai pegar muita corrente, mas você tem que ver a corrente, que é no caso os amperes, que esse relé tem. Certo? Então aqui o que você vai fazer? O relé ele vai ter 5 polos nele. Certo? Aqui, nos dois da pontas aqui, ó, que vocês viram que está entrando no circuito aqui, ele é o da bobina. Esse do meio é um contato que vai dar acesso aqui para essas duas portas, que ele vai funcionar como interruptor, certo? Aqui seria a NA, que seria aberta, e aqui fechada. E como é que funciona isso aqui? Quando você energiza a bobina do relé, você aplica aqui o positivo e o negativo. Aqui essa bobina vai ter um campo elétrico que vai fazer o NA se fechar e o NF abrir. Então, pessoal, aqui você tem que ter atenção porque se você ligar aqui no NF, você vai ter o contato fechado, que é o que? Se você ligar aqui, ele já vai funcionar direto. E quando você ligar seu circuito, ele ia desligar a luz. Então você tem que usar o contato aberto. Por quê? Quando você energiza a bobina, esses contatos vão se inverter. Então esse aqui não vai ter mais energia e esse aqui vai passar a ter. Aí ele vai fechar e o outro vai abrir. É assim que a gente fala. Certo? Então você tem que ligar no aberto, que é o qual que não tem sinal. Se você pegasse aqui seu multímetro na escala de continuidade, tem até um vídeo aí que eu vou deixar de como usar o multímetro, que eu já também fiz aqui pro canal. Se você fosse usar a escala de continuidade, você colocasse aqui e aqui, com o relé sem estar ligado aqui, ele não ia funcionar. E aqui ele ia apitar, que quer dizer que aqui tem uma ligação entre os dois terminais. Então quando você energizar aqui, ele vai inverter, certo? E assim é o circuito aqui. É bem simples. Aí você só vai fazer o quê? Você não tem o botão da sua casa que você é ligado no interruptor lá? Em vez de você ligar o interruptor, você vai ligar no relé. Então basicamente vai ser o mesmo circuito para isso. Bem simples, ó. Você vai vir com a fase que é o neutro, vai ligar aqui na luz. E a outra fase você vai ligar no relé aqui. Tum. Certinho. E aqui no lugar da luz, você pode usar aqui o que? Uma fonte de uma fechadura. Ligar a fonte da fechadura no lugar da lâmpada e ligar no seu portão. Aí você pega lá a placa do carrinho de controle remoto, faz um controle mais certificado para ele. Não sei se a palavra está certa. Mais moderno, para falar a verdade. Não algo caseiro. E você aí pode abrir o portão da sua casa aí através de controle. Certo? Aquelas fechaduras eletrônicas já funcionaria aqui. Então o circuito é esse, é bem simples, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu estarei respondendo, respondo todos. Dá uma olhada nos vídeos dos canais, que tem uma coisa muito interessante atrás da outra, tem vários vídeos aí. E eu vou deixar o link do vídeo de como usar o multímetro e do primeiro vídeo que eu fiz aí de automatizando a luz da sua casa aí, beleza? Ainda vai ter o parte 3. Então, falou pessoal.
Repito de novo, deixa o seu like para expandir nossos vídeos. Se inscreva no canal para fortalecer aí, para dar uma ajuda. E se puder compartilhar com seus amigos aí, seus amigos da eletrônica, seus amigos de escola. Se você for criança, já disse já, peça ajuda para um adulto, para ele te ajudar nesse circuito, beleza? Falou, pessoal. Agradeço pela atenção de todos e até a próxima. Galera, desculpa aí por esses barulhos no meio do vídeo, que minha rede estava atacada, hein? E fica ligado aí que vai ter parte 3, hein?